Olá pessoal, eu me chamo Sérgio Valentins e sou diretor da Prev Consulting. Nós somos uma empresa especializada em proteção patrimonial e também ajudamos você, investidor, a montar a sua estratégia de internacionalização do seu capital. Tudo isso, é claro, com agilidade e confiança que os bens que sua família merecem. Bom, embora todos saibam as práticas e os trabalhos que a Prev Consulting exerce nesse mercado, nós constituímos holdings, SA, né? Somos especialistas nessa área, uma prática comum dentro do nosso escritório há quase 20 anos, né? Com constituição de holding SA. Sempre vem a nós perguntas relativas à integralização de bens, né? Principalmente integralização de imóveis. E aí as perguntas que nos vêm é, Sérgio, eu consigo integralizar minha casa, consigo integralizar meu carro, consigo integralizar meu terreno, ou a minha casa de praia, ou a minha fazenda? Como que funciona? É difícil? Isso demora muito tempo? Bom, esclarecendo um pouco algumas dúvidas, e são diversas dúvidas e questionamentos que nos vêm com frequência, a integralização de bens dentro de uma holding SA, ela se dá através dessa ata de integralização, que é uma substituição, então, daquele determinado ato, que eu não vou colocar dinheiro, né? Eu vou colocar bem como pagamento, então eu posso colocar a minha casa, posso colocar participações de empresa, posso colocar recebíveis, eu posso pôr terrenos, propriedade de uso capião, propriedades de posse, né? Direitos hereditários, ou seja, direito eu posso colocar até, trazer para a holding espólio, vamos supor, né? Para que você possa então fazer a integralização desses atos através da integralização. O que é muito frequente, claro, você através dessa ata de integralização e a descrição dos bens a serem integralizados, são feitos laudos de avaliação para se saber o valor de mercado exato que você está integralizando aquele bem. Por quê? Porque você precisa ter a guia de isenção do ITBI. E a guia de isenção de ITBI, você só consegue através dos municípios, ou seja, onde o bem se encontra, no município onde ele está localizado. Embora a integralização de bem e você ter a guia de isenção de ITBI, ou seja, a imunidade do ITBI, essa guia ela é condicionada. E de que forma ela é condicionada? Ela é condicionada através de uma lei federal, que é uma lei maior, que prevê que você pode integralizar sim os bens, ou seja, a propriedade, através dessa ata de integralização, e fazer o recolhimento dessa guia de isento do ITBI. Embora é uma prática comum, as prefeituras, de certa forma, acham que isso elas não estão tendo nenhum valor agregado e vêm com uma prática comum de cobrança, determinados atos ou KNAI que você vai colocar dentro da holding. Um exemplo, é muito comum pessoas fazerem holding administradora de bens. Só o KNAI de administração de bens e a prática de exploração imobiliária já derruba totalmente essa prática da isenção de ITBI. Holding, quando você for integralizar um bem, você deve descrever os atos que são válidos para que você tenha a imunidade do ITBI, certo? E essa imunidade, ela se dá da seguinte forma, ela é condicionada. As atividades preponderantes da empresa, holding, não podem ser atividades oriundas imobiliárias, ou até mesmo 50%. Você pode vender um imóvel ali dentro, você pode integralizar e vender, mas a renda, ou seja, o faturamento da holding, mais de 50% não pode ser oriundo de atividades imobiliárias e afins, aluguéis, compra e venda, enfim. Então, é um cuidado que a Prev Consulting tem, nós da Prev Consulting, em sempre analisar os documentos, analisar sempre que tipo de imóvel está sendo integralizado, para que fim é aquele imóvel e assim ser integralizado. Embora você possa integralizar qualquer bem dentro da sua holding, como falei anteriormente, nós sempre observamos o cuidado, temos o cuidado para saber que tipo de imóvel vai ser integralizado e para que fim ele vai ser. Um exemplo, eu tenho 5 imóveis para integralizar na holding, vou vender os 4 imóveis. Esses 5 imóveis têm valores iguais, 100 mil cada um. Um exemplo aqui, né? Então eu vou integralizar 500 e vou vender 400. Um exemplo. Vou vender 400 mil dos 500 que eu tenho. Então vai ficar 100.
Óbvio que a minha atividade preponderante vai ser exploração imobiliária, meu faturamento vai ser maior do que 50% nessa prática imobiliária, eu vou perder, né, a guia, ou seja, a isenção do ITBI. E isso acaba acarretando com muitos escritórios de contabilidade e advocacia que fazem essa prática e entregam para o cliente esse tipo de mecanismo, e o cliente às vezes fica sem saber quando as prefeituras pedem o faturamento dos últimos 2 anos ou a atividade que ela exerceu, essa guia ela vem sendo cobrada com os anos anteriores. Aí é um cuidado que nós da Previconsult temos para que a gente possa analisar e estudar cada item, cada passo, cada tipo de integralização, para que seja então, tenha a eficácia da isenção dessa guia de ITBI. E observando esse ponto, que eu acho que é o que a gente está conversando nesse canal, sim, a integralização ela é simples, ela pode ser dada através de tanto contrato de compra e venda, quanto registros averbados, posse, pode. Mas sempre observando alguns cuidados dentro das leis, né, de integralização que as prefeituras exigem, que é essa exploração de imobiliária e afins, e a preponderância, ou seja, o valor não pode ser maior do que 50% das receitas oriundas dessa atividade imobiliária e exploração. Embora dentro da SA, e nós temos alguns mecanismos para que até as pessoas que tenham aluguéis, que tenham renda de aluguéis, imóvel de aluguéis, nós observamos alguns outros cuidados, alguns outros apontamentos para fazer essa integralização, então. Isso pode ser feito. Sérgio, eu tenho imóvel de aluguéis, eu posso integralizar, eu tenho 80% da minha receita? Posso. A gente pode fazer, a gente pode estudar, cada caso é um caso particular. Uma holding não é um terno de tamanho único, cada família tem uma particularidade, cada item, cada imóvel tem uma particularidade. Cada determinada receita na holding tem uma particularidade, mas sim, pode-se fazer a integralização tranquilamente dentro da holding. Esse é o cuidado que nós temos, verticalizamos toda essa estrutura, tanto contábil, quanto na parte de peritos, para analisarem os percentuais e os valores de mercado, o cuidado desses registros, o cuidado da guia de isenção de TBI. A Previconsult tem um trabalho full compliance, de ponta a ponta. Não só constituímos um estatuto ou não só fazemos o acordo de acionistas. O nosso trabalho é de ponta a ponta, é a entrega de um planejamento até o final e a conclusão do mesmo. Esse é um diferencial do nosso trabalho, esse é um diferencial do cuidado das integralizações que vem sofrendo significativamente hoje no mercado brasileiro, e as prefeituras, obviamente, que por determinados atos estão corretos e por determinados atos, por força maior, querem fazer esse recolhimento, ou seja, querem ter essa receita, mesmo indo de encontro ao que diz a lei, né? Então nós, para evitarmos esses transtornos, sempre observamos alguns regramentos dentro da sua matrícula, dentro do que você está explorando nesse setor imobiliário, né? O que você está explorando dentro do imóvel, para que então a integralização seja feita, né? E você consiga e obtenha a guia de TBI, a isenção dela, a mesma. E isso é um dos assuntos mais recorrentes, porque nos é questionado, né? Sérgio, eu soube de alguém que integralizou um bem e foi taxado no ITBI após 2 anos. Então, alguns atos, como nós observamos, empresa administradora de bens, eu vejo muito essa prática, eu vejo empresas que têm exploração imobiliária definida dentro para aquela prática imobiliária e vai acabar integralizando dentro de uma holding para ter uma ação de governança, ou às vezes para ter uma eficácia no planejamento sucessório, mas a taxação de TBI poderá ser feita. O que a gente sempre coloca e observa para determinados clientes específicos, como eu falei, não é um terno de tamanho único, você tem que confeccionar cada caso, uma medida específica para cada família, para cada cliente, para cada empresário. Nós sempre observamos isso. Por isso o sucesso e a eficácia do número de holdings adquiridas, o número de sucesso que nós temos dentro desse negócio para a integralização de bens. Está aqui uma medida que as prefeituras vêm cobrando, que é a diferença entre o valor declarado e o valor de mercado. As prefeituras te dão a isenção na integralização do imóvel que está declarado por 100 mil, vale R$1 milhão, mas ela cobra a diferença entre 100 mil e 1 milhão. Ela vai te cobrar o ITBI sobre 900 mil. Veja bem, eu integralizei meu bem, que vale 1 milhão, mas no valor declarado ele está por 100 mil.
mas a prefeitura vai me cobrar, porque o valor dela de mercado, a avaliação da prefeitura é sobre 1 milhão. Ela vai me dar a guia de isenção sobre 100 mil, mas não sobre os 900. E como é que eu faço para fazer isso? Né? Através de atos, as SAs, elas têm provisionamento futuro, que você pode colocar valor de mercado e você exerce ali algumas rubricas contábeis que permite, então, que você coloque o seu bem a valor de mercado, né, e dentro da sua diretriz do valor integralizado e faça uma ressalva através de alguns atos que a gente pode, particularmente com cada caso, cada item, cada cliente, conversar em particular para tentar entender um pouco isso. Mas sim, nós sempre integralizamos muitos bens próximo do valor de mercado, tendo aí um aceite praticamente eficaz dentro dessas atas de integralização e dessa isenção de ITBI. Espero ter esclarecido essa dúvida sobre a integralização, realmente ela é tranquila, embora tenha que observar alguns atos, né? Espero ter sido bem claro nesse posicionamento, né, das perguntas que são feitas, e espero revê-los vocês novamente através aqui do nosso canal. Dá um like aqui no canal e nos sigam. Obrigado.